Eu sou a Doriana Tamburini, estou aqui em nome da editora Alfabeto. Com muita honra, com muito orgulho, a gente aqui vai dar umas palhinhas para vocês sobre algumas questões, né, que estão movimentando aqui a nossa Alfabeto de uma maneira espetacular. Primeiro que, né, uma editora que está sempre preocupada de levar informação, conhecimento e todo esse trabalho magnífico de nova era para todo mundo, autoconhecimento, desenvolvimento, tudo aquilo que é bacana para a gente saber e estar ao par hoje em dia. Então, para facilitar e para ajudar a galera, o que eles têm feito? Descontos bem especiais. Descontos de 20, de 30, de 50%. Corre lá, se inscreve ou entra em contato com a galera. www.editoraalfabeto.com.br. Galera séria, gente, séria, porque eu sei disso. Eu escrevi meu primeiro livro em 1996, 97, 98 eu publiquei um livro. Não consegui publicar meu segundo numa editora. E 2007 eu conheci, 2006 na verdade, eu conheci Edmilson e Neide e a gente começou a conversar e foi uma coisa bem gostosa. E eu tinha um pequeno guia, vamos dizer assim, perto do manual de canalização que eu já tinha feito em 98. Mas a gente queria trazer um pouco mais de informação para as pessoas, então a gente editou Seres de Luz, da Grande Fraternidade Branca e os 12 Raios. Então esse livro também deve estar ali, ó, mandando bala dentro desse nosso movimento. Por um pouquinho mais longe para vocês poderem ver a gente direitinho. E vamos liberar para o pessoal ter informação, conhecimento, os contatos certos, as informações corretas, né? Porque informação tem de monte, graças a Deus, né? Abriu assim o portal do conhecimento. Mas aquele portal que é interno, que é profundo, que dá para as pessoas aquela força interior verdadeira, aquele momento especial consigo mesmo, né? Tem que garimpar. Tem muita coisa boa? Tem, minha gente, tem muita coisa boa. Mas eu vou realmente puxar a sardinha para o meu lado, porque eu conheço bem o Edmilson, conheço bem a Neide, sei da seriedade, né? E eu, assim, sempre pedi para o universo me levar para os lugares certos. Então, quando apareceram eles em 2006, e finalmente a gente realmente editou esse livro, eu ainda pedi uma coisa para ele. Se poderíamos fazer, na época, um CD, que tem algumas iniciações, tem algumas meditações que eu fazia da época da Rádio Mundial, para vocês terem ideia. E vez ou outra eu ouço de novo e eu digo, meu Deus, isso é tão atual. Às vezes a gente pensa até, mas será que ainda precisa? A gente vai inventar uma maneira nova, porque quase ninguém mais tem CD player, né? Mas a gente vai pensar numa maneira que é daquele queue, né, que a gente pode pôr o registro e vocês ouvirão online. Por enquanto ainda tem assim, então é bem legal. E de qualquer maneira, tudo que o Edmilson Aneide, Alfabeto, tem à disposição no site deles, vou falar de novo o site, www.editoralfabeto.com.br. É tudo de uma galera séria. As pessoas são sérias, quem já passou por aqui sabe que a gente tem uma qualidade, seja na escolha dos títulos, na escolha dos temas, né? A preocupação para fazer as coisas de uma maneira, como eu digo, correta, né? Porque tudo tem lei de ação e reação, vocês sabem disso, né? Então, a partir do momento que a gente cuida desde a ação, com certeza os frutos serão colhidos, como tudo que está acontecendo agora, né? Então, dá uma olhada no site, veja aquilo que está de acordo com vocês. Vocês sabem que a gente tem tarô nesse trabalho do alfabeto, tem vários tarôs, inclusive o meu, que eu estou muito contente com o meu. Já tem alguns anos que a gente está aqui com o Edmilson nesse trabalho de tarô, mas mais do que nunca, não é só o meu, são vários. É que o meu é gostoso, né? Não posso, a gente tem que falar bem da gente. Olha, deixa eu mostrar para vocês.
Tem um diferencial desse tarô com outros tarôs que eu não deixo de usar. Por exemplo, nós temos o tarô da Lua, do próprio Edmilson, que ele me deu de presente, tem o dos elementais. Eu uso diversos tarôs, vários, vários, vários. Não é um só, são vários. E tarô é encantador, né? Eu iniciei a ler tarô, devia ter 11 para 12 anos, quando a gente pegou uma revista Planeta, não sei se vocês têm essa lembrança, a revista Planeta antigamente era um must, era uma entrada para a nova era, de uma maneira meio disfarçada e tal. E lá dentro tinha um tarozinho, e eu era bem novinha. Eu pedi para o meu pai se ele podia me dar, e ele me deu. Gente, foi paixão, né? Paixão à primeira vista. E nunca mais, né? Nunca mais deixei de ler tarô na minha vida. Primeiro que é um processo de autoconhecimento profundo se a gente levar isso a sério. 2, dá para você falar com as pessoas e ter um intermediário, sem você dar só a sua opinião pessoal, porque quando você tem essa egrégora tão forte e facilitadora para ajudar o próximo, é maravilhoso. E chegou num momento da minha vida que eu senti muita falta de ter um tarô que representasse o que eu estudava naquela época, que eram os mestres ascensionados, os arcanjos e as arqueias, Elohim e Elohás. Então, às vezes, eu pegava o tarô normal e não representava mais. Eu comecei a ter uma ideia de querer desenhar. Eu já tinha o Ricardo Ribeiro Machado, que tinha desenhado todos os seres de luz para mim, dos 12 raios, porque eu fui trabalhar no ano 2092, eu aprendi sobre mais 5 raios. Então, eu fiquei com uma gama de seres de luz e de informações muito legal, muito grande, dando cursos. Então, chegou um determinado momento que a gente quis passar para as pessoas isso, e eu senti a necessidade de ter outro tarô. Então, o Ricardo foi ouvindo o que eu tinha em mente, ele foi anotando, e depois ele fez uma canalização com Metatron, Sandalfon, que são serafins, e arcanjo Ariel, que não é tão conhecido, mas ele é o arcanjo do amor. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, que é tão bonita a carta que o Ricardo desenhou com eles, porque ele pediu o que eu queria e depois ele enfeitou do jeito que deu, né? Porque é muito espontâneo, né? O que o Ricardo desenha é uma coisa fantástica. Então, veja, esse aqui é o arcanjo Ariel, para ver, né? Com um par de humanos, um casalzinho. E tem toda uma história, claro que eu não vou contar a história inteira aqui, né? Nós temos o livro, deixa eu mostrar para vocês, o nosso livrinho, com todas as informações, com decretos, contando todos os detalhes, né, das cartas. Com isso, quando eu contei para o Edmilson que a gente tinha isso, nós já tínhamos feito seres de luz, quando eu contei para ele sobre isso, ele disse, vamos fazer. Eu falei, sério? Vamos fazer mesmo? Vamos fazer. E eu fiquei tão surpresa, porque não é todo mundo, né, gente, que topa fazer isso desse jeito. Então foi muito legal, foi muito especial. E eu senti como se a gente tivesse uma nova energia, num novo momento. Então, poxa, eu só tenho que agradecer a editora Alfabeto pela confiança. Ainda pedi uma coisa para eles, que não era normal, né? Eu pedi que fosse feito em cor magenta, se pudesse, né? Eu vou mostrar para vocês. O livro é todo em magenta, inclusive a referência de todas as cartas são magenta, que é a minha cor predileta, é o nono raio da harmonia, do equilíbrio. Tem gente conversando aqui. Tatiane, tarô é maravilhoso, o livro é riquíssimo, sua escrita é maravilhosa. Obrigada, querida. Confesso que a escrita quase nada é minha, tudo canalizado com o Ricardo, e o Ricardo é o canal mesmo, né, de Metatron, Sandalfon e o Ariel. Foi ele que praticamente deu toda a estrutura escrita. Porque eu estava tendo filhos naquela época, então eu não conseguia fazer tudo, né, tinha que trabalhar e tal. E aí, quando eu falei pro
para o Edmilson sobre isso. Nossa, ele fez muito mais do que eu esperava, né? A gente, quando compra um tarô, pensa que vai vir aquele tarozinho com um livreto, né? E quando eu vi o tamanho desse livro, gente, acreditem, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu caí dura. Por isso que eu não posso deixar de dizer, entra lá, compra lá no site. Tá num preço super bacana, ele tá dando desconto, que é justamente para as pessoas terem acesso. Isso é uma das coisas mais lindas da editora Alfabeta. Ele permite que vocês tenham acessos. Ele sacrifica o lucro dele, mas ele sabe que o caminho da nova era é a partilha, é aquilo que é importante para vocês, né? De dar oportunidade às pessoas. Quando a gente entrou no alfabeto, ele sempre fala, né? Nossa, a gente era pequenininho. Eu falei, bom, nós éramos pequenininhos e a gente está, né, fazendo frutos ali, colhendo esses frutos de uma maneira que a gente nem imaginava. A gente não sabia que podia ser assim. Mas a gente tinha uma fé, uma certeza da seriedade, do compromisso com a espiritualidade, que eu acho que isso ajudou muito, né? Porque quando eles vêm, né, ao lado de lá, ver que a gente está nessa toada séria mesmo, de uma maneira que não vão falhar. Então isso é ouro, gente, é ouro. Então sardinha pro meu lado agora, né? Vou mostrar para vocês o que a gente foi fazendo nesse tarô. A gente foi modificando alguns símbolos. A carta 0 ou 22 em alguns baralhos é o louco, o grande aventureiro, né? E nós transformamos isso num ser cósmico. Quer dizer, dando uma leitura um pouco mais evoluída, adiantada, e é como se a gente pudesse subir e dizer, bom, e o que a gente faz depois? A gente já atravessou uma jornada, já fizemos a nossa aventura, o que a gente faz agora que tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de conexão, certo? Precisa ter conexão. Se não tiver conexão, a coisa não vai fluir mesmo. Então, o que eu sinto que dá para a gente entender por esse tarô? À medida que eu e o Ricardo fomos fazendo, a gente levou mais de 20 anos, gente. Até chegar ao Edmilson, mais de 20 anos. E nós já temos esse trabalho, eu não lembro se são 4 ou 5 anos. Pensa uma história longa, né? Nossa, quando eu revejo. E aqui, além da releitura, o que a gente fez mais? Vou mostrar para vocês duas cartas que são inéditas, não existe embaralho nenhum. Quem conhece tarô sabe, né? E a gente colocou duas cartas a mais. A dúvida e a pausa, que vem com a mão de Deus. Essas duas cartinhas, na verdade, são parte de um sonho que eu tive, que eu contei para o Ricardo. Um sonho onde eu entrava dentro de uma pirâmide, via todas as cartas, via essas cartas que a gente colocou, que eram cartas de tarô, provavelmente egípcio, né? Bem egípcias, mas com duas cartas lá no fundo, assim, era tipo uma galeria, né? Eu andava no meio, assim, era uma galeria, assim, muito forte, e quando chegava no final, tinham dois, como se fossem moldes, elas eram emolduradas, as cartas eram de pedra, gente, era enorme, enorme. Só que eram todas como se estivessem emolduradas e elas flutuavam, elas não eram fixas em algum lugar, elas flutuavam, assim, era muito engraçado. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei assim, surpresa de ver que não tinham só 22 lâminas, né? Vamos dizer assim, seriam as nossas lâminas. Não eram 22, eram 24. E as duas lá do fundo estavam quebradas. E eu nunca mais pensei nisso, mas contei uma vez para o Ricardo. E o Ricardo falou, Doriana, de alguma forma tiraram o conhecimento das pessoas quando tiraram essas duas lâminas. E ele acha, ele sentiu pelo Metatron e pelo Sandalphon que eram essas duas. O que significava ter tirado a informação? Seríssimo, porque quando você não tem dúvida, você
segue piamente e não questiona, não evolui, né? Não anda. E quando você não tem pausa, você não se dá o tempo de raciocinar, de meditar, de escolher. Então é como se tivessem nos tirado isso no conhecimento lá de trás. Em algum momento, os Illuminati, que eram os iluminados, viraram não iluminados e tiraram isso e trouxeram para a humanidade a escravatura explícita. A gente não sabe direito que tempo, que foi isso, nem nada. Eu nunca fui pesquisar dentro desse tanto. Mas vejam, para mim tinha que fazer sentido o que ele estava falando e claro, caiu que nem uma luva. E alguns anos atrás, já com este tarô na mão, foi essa informação. Os grandes iluminados sábios do Egito dirigiam a humanidade há um certo tempo e depois eles gostaram de ter poder, como todo mundo gosta muito de ter poder, e manipularam. E é muito chato, é muito desagradável de se saber que você foi manipulado a vida inteira. Por isso que hoje o conhecimento está sendo devolvido à humanidade. E quem é sério vai permanecer, e é por isso que eu falo, levar esse material para a editora Alfabeto foi um bingo da espiritualidade aqui, eu sinto. Porque eles sabem quem é de verdade comprometido, sério e verdadeiro. Se não tivesse atuado, esse baralho nem poderia ter nascido. Estranhamente nasceu com o alfabeto. Então, não é estranhamente, é seguramente, porque a gente sabe que tem a ver com o compromisso das pessoas, seja nas suas vidas, seja no seu comportamento, na sua ética, na sua dignidade. Então, veja, se eu estou aqui falando de duas cartas que foram retiradas, e aí o canal da gente, que é o Ricardo, recebe de volta a função, é como se devagarzinho as pessoas começassem a perceber, nossa, mas isso aqui, claro, eu não falei nada dos iluminados, gente, porque eu também não tinha captado isso, nem ele. Isso veio durante o processo que eu comecei a dar aula sobre isso. E foi muito legal, porque é uma coisa que veio tão natural, não fui buscar nada, não fui fazer grandes pesquisas. Dizem que quando a gente está pronto, a informação vem, né? Então veio. E eu fico pensando nisso, poxa vida, veio justo com eles. Então não é à toa. Corre lá no alfabeto. Não deixa de ver. Claro, estou puxando muito a sardinha para o meu tarô, para os seres de luz, mas toda a coletânea dele de ofertas, seja de tarôs como dos seus livros normais, são bárbaros. Bárbaros. É como se a gente tivesse uma galeria aqui à disposição para vocês poderem se instruir ou se, sei lá, avaliarem, melhorarem, ter mais informação, né? Então, é tão importante isso. Tentem movimentar www.editoralfabeto.com.br, tá bom? Vamos continuar a falar um pouquinho mais desse trabalho que a gente desenvolveu. Sim, e a gente colocou as 12 cartas dos 12 raios. Então, nós temos 12 cartinhas com os dirigentes, eu chamo de regência dos raios. Então, aqui nós temos Lorde e Lady Sirius do primeiro raio, Arcanjo Miguel e Lady Fé do primeiro raio, que são os arcanjos, e os Elohims, Hércules e Amazon. Agora a galera veio com tudo. Mas como assim? Cadê o Mestre Elmoria? Eu queria o Mestre Elmoria, porque eu lembro do Mestre Elmoria. Calma, gente. O Mestre Elmoria também está aqui. Vou buscar para vocês. Ele não poderia deixar de estar, porque numa conversa assim muito particular que eu pedi ter um bate-papo com ele. Por quê? O Mestre Mori, além de ser muito sério, ele é diretor, né, da força do primeiro raio, do poder, da vontade de Deus, da coragem, da iniciativa. Isso aqui é a força de primeiro raio. E aí, quando eu fui para o grupo Avatar, depois de anos na Ponte para a Liberdade, que são 2 escolas iniciáticas, eu dou de cara com 5 raios, além dos 7, e no 11º raio
Tava lá ele, aqui, bonitinho. Vou mais pertinho aqui. Mestre Moria com Lady Miriam. Aqui com a nossa querida Alegria e Perpetiel de Arcanjos e os queridos Elohins, Átomo e Atma, aqui, molécula e molécula. Não, átomo e Atma, elétron e elétra, desculpa, outro raio. E com esse trabalho muito bacana, a gente foi entendendo que eles também evoluem. E era difícil de compreender isso no começo, mas um dia eu tomei coragem e perguntei: poxa, mestre, me explica por que o senhor mudou de raio? Eu queria tanto entender. E ele me disse: nossa, eu trabalhei muito a vontade de Deus, aquilo que era a vontade do pai e da mãe. E eu senti necessidade de desenvolver mais, e tinha muito essa necessidade, e fui convidado a ser regente do propósito divino, que é mais abrangente, é além da quarentena da Terra, que são os 7 raios, para desenvolver o Cristo interno. A partir do 8º raio, você está desenvolvendo todos os atributos da presença divina. E eu fiquei tão surpresa, tão maravilhada, que eu disse: nossa, então você fez um upgrade. E ele disse: é um upgrade. Porque isso evolui num campo muito maior, é como se saísse da pequena Terra e fosse assim para o sistema solar, né? Caminhasse mais para o cosmos. Eu fiquei muito satisfeita. Eu disse: nossa, a gente vai evoluir todo mundo, então. Todo mundo evolui, né? Quer dizer, naquele momento, pensa que eu descobri isso em 92. Essa conversa eu devo ter tido talvez perto do ano 2000. Mal tínhamos o primeiro livro, que era o Manual de Canalização, né? Então foi tão interessante, tão bonito, tão forte, tão importante aquele momento com a gente, que eu não tenho nem o que dizer para vocês, de tanta coisa de felicidade que me deu naquele momento. Então eu achei muito importante que o tarô também pudesse dar essa reflexão para as pessoas, sabe? De trazer essa informação que todos evoluem num nível até de mudar de regência, de um raio para outro. A gente não sabia disso, né? Então, a partir do momento que eu entrei no Grupo Avatar, eu não ganhei só os 5 raios sutis. Eu ganhei os 5 raios, a evolução do primeiro raio com Lorde Lady Sirius, que são senhores de túnel do tempo de Sirius. E, gente, Sirius é o nosso Sol, além do Sol de Alfa e Ômega. Não é maluco e maravilhoso ao mesmo tempo? Então é como se a gente estivesse sendo carregado no colo mesmo, para a gente ter mais informação e mais conhecimento. Legal, né? Eu até hoje fico maravilhada. Não vou dizer para vocês que tá tudo, viu, bonito e maravilhoso apenas. Tá tudo encaminhado, tá tudo em plena organização. Vamos ver uma outra força. Bom, todos os 12 raios estão aqui. Deixa eu pegar para vocês verem outros raios bacanas. Bom, que todo mundo mais gosta, né? 7º raio. 7º raio. Segundo e terceiro raio. Formando assim a nossa tríade da chamatrina, né? Que todo mundo conhece bem. Então, até a hora de tirar o tarô, nós temos diversos tipos de tiragens. Uma delas é a tiragem da chamatrina. Obviamente não precisam ser essas cartas, porque são 36 cartas ao todo. A gente tem metade praticamente de um tarô tradicional. Mas nós já estamos desenvolvendo o segundo tarô, que eu acho que vai ser muito bacana, né? Que é a Editora Alfabeto, claro. Bom, vamos ver os outros para vocês entenderem. Vamos pegar agora os raios sutis, tá? Os 5 raios sutis. É legal que eu vou contando um pouquinho dessas histórias para vocês, porque vão se familiarizando, né, com outros seres que eu vou homenageando aqui alguns seres que eu gosto muito. Esse aqui é 8, 9,
10, o 11 estava aqui, porque eu falei do mestre Eloy Moria. Então, olha que bacana. A partir do 8º raio, raio turquesa, que é exatamente isso que eu estava falando. Olha que interessante, né? Quando eu captei esse primeiro raio, eu sobrevivi melhor com ele. Foi um raio que me deu vida. Eu tinha ficado muito decepcionada com algumas pessoas ao longo da vida, que se utilizaram inclusive dos próprios mestres. E eu estava arrasada, estava bem deprimida até. O que aconteceu? Quando entrou o 8º raio, eu voltei a respirar. Parecia que preenchia todo o meu pulmão e que me trazia vida de novo. Em alguns momentos, eu até nem olhava direito os outros raios, sabe? Era tão importante ir além de transmutar, porque todo mundo ensina a gente a transmutar, transmutar. Mas além da transmutação, precisa de uma iniciativa nova, e eu pedia muito continuidade das coisas. E essa foi uma forma de continuidade espetacular. Para mim, foi excepcional. Então, a partir... E aí me volta, né, a coisa do alfabeto, como que eles são pontuais, éticos e dignos. Porque precisa de dignidade, precisa de honradez para a gente evoluir, para a gente fazer as coisas acontecerem dentro do campo que a gente está se colocando no mundo. Então, você precisa se cercar de pessoas dignas, éticas, corajosas, ousadas, que têm a ver com este raio. Então, com essa forma aqui, eu acho que a gente... Claro, nós trabalhamos tanto, eu e o Ricardo, antes do próprio tarô, ele foi desenhando para a gente vários seres. Desde todos os 12 arcanjos e arqueias, os Elohims e Elohás, os 12 mestres e mestras, que era uma forma inédita. A gente só via nos 7 raios se falarem dos 7 mestres. Mas eu sempre via casal, né? Então eu falei para ele, eu quero desenhar casais. E o Ricardo foi extremamente pontual, canalizou direitinho cada raio, foi muito legal. E assim acabou surgindo essa possibilidade de juntar todos para não ficar muito caro, né? Porque senão, imaginou, 12, são 36 seres só dos regentes. Então, só aí era metade do baralho, né? De um baralho inteiro. Então, a gente acabou optando dessa forma, para poder economizar um pouquinho e não ficar tão caro também. Esse aqui é o que eu sou apaixonada, é o 9º raio magenta, muito legal, como um raio estabilizador, é um raio que liga céu e terra, dá um chão para a gente maravilhoso. E o senhor dele, que não está aqui, o principal, nós desenhamos aqui Polaris e Magnus, mas o principal é o senhor Lamorai, o senhor da harmonia cósmica. E a gente não conseguiu colocar ele aqui, porque não estava cabendo dentro desse campo. E aí nós estamos com um trabalho diferenciado para fazer para ele, de presente para ele. Além que eu dou de presente o meu programa Harmonia Cósmica em qualquer lugar que eu vá fazer, por exemplo, programas. Se eu vou para eu já fiz na TV Mundi, faço na TV Galáctica, a gente coloca lá Harmonia Cósmica, que é em homenagem a ele, né? Porque merece, minha gente. Então, esse é um raio de estabilidade na Terra, de trazer segurança em estar encarnados na Terra. 10º raio todo mundo conhece, porque é o raio dourado solar, todo mundo usa, apesar de que é diferente do 2º raio amarelo ouro. O raio solar é raio de prosperidade. Então, a partir de 8º raio, é como se fosse realmente atributo mais da presença divina eu sou, tá? O 11º, que tem a ver com a alegria, com o propósito, com o entusiasmo. Nós estamos agora nesse campo vibracional bem forte, nesse momento. Ele é do raio de Libra. E nós estamos entrando hoje no raio de Virgem, que é o 12º raio, pela astrologia. Ele é o raio da concretude, da materialidade, de realização em todas as formas. E, ao mesmo tempo, dentro da espiritualidade, é da realização, da vitória em cima das experiências humanas difíceis, corajosas. Aí eu falo que eu sinto como um ser que veio para
aprender e transmitir, né? Que eu acabo fazendo esse papel de transmissora dos ensinamentos, mas também tenho que adquiri-los para mim, para eu poder ensinar, porque senão a gente só é papagaio, né? Só fica passando para frente. E a ideia é que a gente possa realmente adquirir um pouco mais de conhecimento, adquirir sabedoria e aí sim conseguir passar. Então, o importante mesmo é que a gente tenha essa evolução, esse canal aberto para poder fazer manifestação e realização. E eu acho que o 12º raio trouxe para a gente assim, eles falam, a vitoriosa conclusão de toda experiência humana. Então é como se fosse um troféu nesse momento, sabe? Hora de troféu. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui são 5. Aí tem a chamatrina, aí tá faltando os outros, né? Vou mostrar os outros para vocês. E aí depois eu adentro em outras historinhas. editoralfabeto.com.br. Estejam atentos. Ah, e tem toda a parte, gente, toda a parte deles de tarô é tão maravilhosa. Eu falei, eu tenho aquela da lua prateada, a dos elementais. Tempos atrás eu tinha de outros tarôs, mas eles têm de tudo. Dos anjos. O que mais que eles têm? Tem tanta coisa. Entra no site, vai lá buscar. Não perde tempo. Eu vou falando, mas você pode ir fuçando em outro lugar. E aqui estão os 4 raios que estão faltando ali, né? Entre a chamatrina e os, vamos dizer, entre o princípio da chamatrina e os do 8º ao 12º. Então aqui é o nosso 4º raio, começa o Serapis Bey. Muito lindo, muito legal, com a Lady Isis, Arcanjo Gabriel e Esperança, Elohim Claire e Astreia. Astreia é poderosa, viu, gente? Com a força da espada dela, junta com Arcanjo Miguel, Rainha da Luz, Lady Fé. Gente, é uma fera, todo mundo aqui, é uma trindade maravilhosa, com ele quarteto. Aqui é a turma do 5º raio. 5º raio do nosso mestre Hilarion, aqui com a nossa querida Palas Atena, que é como se fosse a madrinha dele, né? 6º raio do Arcanjo Uriel, do bem-amado Jesus, mas aqui retratado, não é Jesus, é João, o bem-amado, com a mestra Nada. Uriel, Dona Graça, Tranquilitas e Pacífica. Gente, se vocês tiverem um neném em casa, ou alguém que não consegue dormir, chama Tranquilitas e Pacífica. Vocês vão ver que delícia. 7º raio, Violeta. Todo mundo careca de saber que é o Mestre Saint-Germain. Aqui, Lady Mercedes. Normalmente, obviamente, a chama gêmea de Saint-Germain é Lady Portia, que é do planeta Urano. Acontece que, em vários momentos, os pares não são pares de chamas gêmeas, é porque eles têm tarefas a cumprir, sabe? Então, dentro dessa tarefa, Lady Mercedes prepara o caminho para crianças, para novas raças que deverão encarnar para a Terra. Então, dizem que ela é a senhora da 5ª raça raiz, que está vindo, e 6ª também. Então, que Deus, Pai e Mãe, nos ajude, né, para esse momento tão difícil que a gente está de humanidade, ultrapassar os desafios, os obstáculos que nós estamos vivendo, tá bom? Elohim Arcturus e Diana também. Em todas as cartas, se vocês observarem, tem todas elas, ó, tem uma esfera, que é uma mandala, na verdade, representando a força que se dirige para o planeta Terra através desse raio. Então, quando eles estão todos juntos, eles emitem essa mandala para fazer uma enxurrada energética dele. Então, aqui eu já... sim, já são esses, então. 4º, 5º, 6º, 7º, né? E aí vai todo esse caminho, toda essa força, toda essa luz que a gente precisa tanto, né? Na verdade, nós estamos precisando muito mais consciência, muita consciência, para que todo mundo possa evoluir e dar a mão um para o outro. E, se vocês estiverem entendendo, os princípios da Fraternidade Branca
estão muito ligados àquilo que eu acredito e àquilo que as pessoas estão movimentando, né? O que as pessoas estão realmente sendo colocadas à prova agora, muito fortemente. Caráter, ética, desafios enormes. Você é quem você é, eu sou o que eu sou. Pensem nisso, porque acho que essa uma das histórias mais importantes da nossa humanidade. Esse momento de escolhas está sendo um dos momentos mais fantásticos do planeta Terra, eu acho. Tem que dar graças a Deus que a gente está aqui agora nessa evolução. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que são as cartas que todo mundo tem medo. E eu dou risada, mas é importante que vocês saibam, né? Todo mundo tem medo. Eu vou deixar elas aqui de ladinho. E antes de falar das que tem medo, vou falar uma que eu adoro, que é do disco solar. Deixa eu ver, aqui está. Tá ficando escuro de vez em quando, mas tá, ó, tá bem conectado e tudo. Bom, essa carta, deixa bem pertinho para vocês verem, é o nosso disco solar, tá? Esse disco solar, ele é o instrumento atual mais poderoso da Fraternidade Branca. Esse disco está no lago de Titicaca, ele se chama Demayon. Demayon. Nós temos um curso que em breve estou levando para o Edmilson, estou levando para a Neide, para ver se eles não querem editar, não. Porque é muito importante a gente entender a função desse instrumento tão poderoso. Ele modifica, veja, todas as cores dos 12 raios estão aqui. Bem no centro tem um diamante com a chamatrina, não sei se dá para ver bem, dá para ver. E em cima nós temos como se fosse um Adão cósmico e embaixo uma sereia, bem da linhagem Atlântida, do início da Atlântida. E aqui em cima é como se a gente tivesse Deus, Pai e Mãe, que Deus e aqui a deusa, no princípio da criação. E aqui todo o zodíaco, né? Se vocês observarem, tem todo o zodíaco. Veja quanta informação num único disco solar. Só que tem muito mais, porque cada raio que está aqui dentro contém 6 regentes. E a função dessa força interna é a força de Shambhala, que é justamente o dirigente principal no planeta Terra, com Sanat Kumara, Lady Vênus, porque agora a gente tem todos os casais, Buda Gautama e Divina Consciência, e os nossos queridos Buda Gautama, Lorde Maitreya e Lady Mercedes, aquelas que vocês viram aqui com Saint Germain. Por quê? Porque tem uma direção a cumprir. Veja, quando os seres de luz se propõem a um movimento, é porque eles sabem o que eles estão planejando e tendo meta. Então, eu não tenho problema nenhum de seguir as instruções fielmente. Por exemplo, quando eu tive vontade de fazer o tarô mesmo, eu nunca fiquei me perguntando, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Quem que vai editar para mim? Eu nunca pensei nisso, nunca. Eu confio cegamente nesse plano. E eu digo cegamente porque ele é dirigido pelo coração. Quando é dirigido pelo coração, eu não preciso que os meus olhos vejam. Tanto que abriu de tal maneira que assim, eu falei meio que na expectativa de que eu não, né, que o Edmilson achasse, Doriana, você tá maluca, fazer um tarô falando de raios e tal, e ele falou, não, legal, vamos ver, manda para mim, deixa eu ver. Então você veja, só dele ter falado aquilo, aquele dia, que eu nunca vou esquecer, a gente tinha ido almoçar junto e para mim foi uma surpresa, eu voltei para casa rindo à toa. Porque quando uma pessoa abre o coração para outras, né? Estavam os dois, o casal na minha frente, quando a gente abre o coração para eles, e eles respondem só de dizer, manda. Quer dizer, um ato de confiança tão grande, para mim aquele momento, né? Eu me senti uma criança, dizendo, olha, eles pelo menos vão ver.
E aí, quando ele viu, ele disse, não, bacana, bacana, dá para fazer sim, deixa eu pensar, deixa eu ver como faz e tal. E depois, de novo, mais uma surpresa, pô, não, dá, vamos, vamos. E aí eu liguei pro Ricardo e disse, Ricardo, você não vai acreditar, eles vão fazer. Aí ele, ah, é? Ah, mas eu já sabia, o Metatron já tinha me falado. Eu falei, ele falou para você, não falou para mim, né? Não, Dô, quando tá no caminho, é assim. Eu falei, é verdade, mas gente, eu tremia de alegria, de felicidade, de surpresa, né? Foi muito, muito legal. Levou um bom tempo para a gente conseguir fazer tudo, eu não lembro se foi um ano praticamente de trabalho, desde o sim até finalmente, né, ter o baralho na mão. Mas no final é isso, o que interessa é isso, é a confiança de ter uma editora que tem princípios, valores, ética, não é? Estou fazendo propaganda aqui à toa, não, estou fazendo porque eu sei quem eles são. A gente viu ao longo dos anos as pessoas com quem eles foram se conectando, como eles foram resolvendo dramas, dilemas e obstáculos, porque isso acontece com todo mundo. Então é muito legal, é muito legal. Editoralfabeto.com.br, corre lá, não esquece de botar a sua história para funcionar e honrar você mesmo, tá bom? Tem muito a ver com amor próprio, com a sua, eu não diria nem autoestima, mas o teu autoconhecimento. Porque quando você tem conhecimento e você sabe que você é quem você é, eu sou o que eu sou, tá tudo certo. A outra carta que todo mundo tinha medo aqui, o diabo. Ela é chamada o diabo. E eu disse, eu não quero que as pessoas tenham mais medo, eu quero que as pessoas compreendam os processos. Então eu falei para ele, eu até entendo que precisa ter uma figurinha que lembre um pouco o diabo, mas eu quero chamar ele de matéria. Por quê? Porque as pessoas podem se realizar na matéria ou podem se perder. É uma escolha. É uma escolha. Falei, Ricardo, tenta fazer um diabo, um representante que vai além, que ele não está só fazendo coisa errada. Vamos pensar no dia seguinte que ele caiu em si e teve uma luz de que isso não é bem assim. Aí ele falou, tá bom, pode deixar. Então veja o que o Ricardo teve a manha de fazer. Ele pega um ser, coloca os chifres ali, e eu perguntei para ele, o que você quis dizer com os chifres? O que você sente? Ele disse, é quando a pessoa se divide, que ela pensa de um jeito e ela, na verdade, sente de outro e não consegue mais fazer uma conexão. Quando ela superar isso, ela vai desenvolver de novo o cordão de prata. Porque, por enquanto, ela está muito na matéria dela, no pensamento, faço ou não faço, é isso ou não é isso. Ela se divide. E quando você unifica isso e cria de novo o seu cordão de prata, passa essa história e você passa a confiar de verdade. E a outra coisa é, preso demais na matéria ou preso em idolatrias, fanatismo, seja de qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser excesso, né? Pessoas que se viciam em realidades virtuais, vícios prendem vocês na matéria de uma maneira tal que é difícil sair. Então ele diz, tem que ir desmamando. Mas como desmama, se a gente cria, olha isso aqui, formas pensamento e elas se cristalizam. Então formas pensamento pode ser de ídolos, de qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de idolatria. Ah, eu gosto tanto daquele desenho, ou daquele ator, ou daquela história. E vocês ficam fixados nisso. E aí, na verdade, todos são, como se dissesse, efêmeros. São efêmeros, passageiros. Uma hora isso vai mudar. Uma hora eles não vão mais bancar essa história. Então, a gente ganha o martelo de Thor, que eu nunca lembro o nome, martelo de Thor, para poder fazer essa descristalização. E com isso, isso vai retraindo. O pé vai voltar, sua perna e seu pé vão voltar ao normal. Porque ele já está no caminho consciente de que não pode mais criar esse tipo de história, que ele não pode alimentar mais. Aqui em cima, a gente vê
seres aprisionados nas formas astrais. Infelizmente, amarrados, presos em formas. Por acaso aqui é uma bolinha, como se fosse a lua, né? Preso numa lua o quê? Emocional. Então, esse aqui é o movimento da pessoa que não está mais só na matéria, ela quer sair, ela quer evoluir. Greetings, thank you. Então, a lua mudou o seu aspecto também. A lua passou a ter a regência da deusa Lunara e da nossa amada Kuan. E aqui, bem escondidinha, está uma lady, uma mulher da terra, que não tem tanta consciência ainda, que está buscando o caminho, também quer passar as experiências, quer viver suas experiências, mas não se dá conta das consequências, né? Então, essa nova lua é como se fosse assim, Lady Lunara chora gotas de leite, tanto dos seus olhos como dos seus seios, para alimentar esse ser tão inconsciente. E aqui Lady Kuan Yin, na sua misericórdia, na sua compaixão, né, vão trabalhando, vão movimentando, né, o trabalho para poder ajudar as pessoas. Boren, welcome. Very nice to meet you. Hope you like, even though you don't understand Portuguese. I'm so sorry, but I have to speak in Portuguese. If you need anything afterwards, we can talk a little bit more, okay? Thank you very much for being here. E esse aqui é a morte. Sabe a morte que todo mundo teme? Pois é, eu fiz uma homenagem ao Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, porque esse foi um guardião que me ajudou e me ajuda muito ainda hoje, e sou muito grata a ele. E ele também evoluiu. Então, ele que era um guardião lá dos umbrais, ele evoluiu hoje e ele ajuda as pessoas a fazerem a entrada a chamá-la. Eu pedi para o Ricardo que eu não queria mais que a morte tivesse a foice na mão. Então, veja que interessante. Ele desenhou um cajado e a foice, a parte do ferro da foice, se transformou num anjo. Então, eles juntos avaliam se a pessoa está pronta ou não para ir para a Shambhala quando está dentro da sua parte iniciática. Entendeu? É muito lindo, é completamente diferente. Olha o rosto dele, que delicadeza. No problem. Have a good day. Thank you. Have a good day too. We are planning to make this tarot in English. E por fim, olha que história fantástica da torre. A torre que todo mundo tem medo, porque a ira de Deus vai explodir, a ira de Deus vai fazer e acontecer. Sim, vai, naquela leitura. Naquela leitura a gente não pode mudar, porque é o que é, o arquétipo é aquele. Mas aqui eu pedi para o Ricardo, quero que a pessoa tenha a libertação pessoal, uma libertação onde ela escolheu fazer ou não um caminho. E a partir do momento que ela é verdadeira com ela mesma, que ela é digna e que ela faz o que ela tem que fazer, a história tem que mudar, não pode mais ser do jeito que tinha que ser, né? Não tem mais que ser, tem que. A gente tem que fazer uma opção, uma escolha. E aí eu vou mostrar para vocês duas forças aqui que eu amo de paixão, que são nossas arqueias, que eu fiz uma homenagem à nossa amada Lady Regina, que é a Mãe Maria, do quinto raio, e aqui a amada Lady Fé, do Arcanjo Miguel. Por quê? Porque são arqueias muito pouco conhecidas, né? Seja da fraternidade, pela fraternidade branca, e como tudo, né? Algumas mulheres não são reconhecidas, eu quis fazer essa bênção, essa devolução do lugar delas, nem que seja por carta, né? Por energia, não tem problema. Olha aqui que lindas. Na verdade, se eu pudesse, realmente eu teria feito um tarô só deles, só. Mas aí não seria tarô, seria um deck homenageando os seres de luz, né? Mas como nós já tínhamos esse trabalho aqui, eu quis fazer assim. Mas tá tudo certo, gente. A gente faz o que pode, né? Estamos na Terra. A gente também tem que se
Tem que se dar a oportunidade de fazer o que está vindo. Deixa o universo nos levar, né? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso mago, conhecidíssimo. Olha aqui que bonito. Amado Saint-Germain, o mago, a carta 1, foi designada a ele, porque foi a única coisa que eu tinha certeza. Eu disse, Ricardo, você faz o que você quiser dos outros, mas o primeiro é Saint-Germain. A minha homenagem pessoal para ele. A nossa carta da papisa, que é como se fosse uma discípula, né, das grandes deusas. Carta 3, nossa Mãe Terra. Em vez de ser a imperatriz, eu coloquei a Mãe Terra, homenageando ela na sua gestação de nova era. Olha que bonito. E em vez de termos um imperador, eu coloquei o quê? Um senhor do mundo, a majestade. Ele é, se ela é a grande mãe, ele é o grande defensor. Ele defende a terra da melhor forma possível. Depois nós temos essa carta que é corpo e alma, que é a conexão, né? A coisa da carruagem, os 4 carros. Para mim, os 4 carros como se fossem os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e que são conexões com o corpo físico, espiritual, mental e emocional. Tá gostando? Espero que sim. Libra, lei de Libra, outro ser tão pouco conhecido, é ser da justiça, justiça divina, obviamente, e de um caráter assim inigualável, onde todas as forças se equilibram, se a gente permitir, e trazem de volta aquela coisa da conexão verdadeira com o eu, com o divino. E eu gosto de chamar ela para as coisas que, por exemplo, eu vou fazer uma coisa nova, né? Nós estamos movimentando um curso novo que eu quero dar para o Edmilson, para mais uma vez a gente levar um material novo para ele. E aí eu tô conversando com ela para ver se ela acha interessante o que a gente está fazendo, se isso é o momento, que é um sistema protecional de Metatron. Falando em Metatron, né? Deixa eu apresentar aqui a carta 9, que é o mestre, nós colocamos ele. Olha que lindo. Justamente porque Libra e Metatron estão muito ligados às forças cósmicas que precisam ser trazidas para a Terra. E as pessoas em geral, procuram alguém para se apoiar, para ter um guia. Então eu coloquei ele como mestre guia, né? E a Libra é como se ela fosse uma defensora da lei mesmo. A gente precisa de defesas para a lei, especialmente aqui na Terra, né? Então, em breve, nós teremos nosso 3º livrinho, se Deus quiser, se eles permitirem, e Editora Alfabeto topar, né? Deus quiser, a gente logo, logo vai estar nesse movimento. Ai, não vejo a hora, viu, gente? Enquanto não vem, vão estudando isso aqui. Vai lá no nosso site www.editoralfabeto.com.br. Procura tarô. Vou mostrar aqui para vocês, porque assim fica mais fácil, né? Tarô da Fraternidade Branca. Aqui atrás, olha o que eles fizeram. Eu fiquei tão feliz quando eu percebi isso. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu chorei de tanta alegria, porque ele colocou todas as cartas e também a parte de trás. A figura da parte de trás. E até hoje eu olho e fico surpresa, sabe? Porque são presentes que a gente ganha do universo quando a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente está no caminho. E, como eu disse, estar com a Editora Alfabeto, com essa preocupação deles, olha, vai firme, vai, põe editoralfabeto.com.br. Ele entra no meu Google, mas ele não abre o... Não abre. Mas está escrito promoções. Tem até cartas xamânicas, gente. Olha aqui. A descoberta do poder através da energia dos animais. R$72. Gente, corre, porque isso aqui não é para qualquer um, não.
As promoções, tarô, esoterismo, Wicca, o tarô prateado das bruxas, que é maravilhoso, que eu ganhei, gente, tão lindo, tão bonito. Aí eu falo dessas coisas, sabe, com carinho, por um motivo. Porque a gente sabe quando as pessoas fazem com seriedade, fazem com caráter, fazem com compromisso real e espiritual. Eles sabem que se pisar na bola, a gente leva a patada da vida, gente. Não tem conversa. Não tem conversa. Olha essa carta que bonito, cordão de prata. Lembra aquele cordão do diabo que eu falei? Olha aqui como o cordão vai se abrindo, fazer a reconexão com o eu superior e a presença divina dele. Coisa mais linda, o coração, olha que bonito. Na carta 5, em vez de pôr o Papa, né? Porque para nós a grande conexão entre alguém e Deus, às vezes se faz através de um outro ser humano, que pode ser um guardião, um sacerdote, um xamã, muitas vezes até um Exu, porque o que precisa é ter alguém que entenda a conversa, né? Entenda a conexão. Esse é o que é o trabalho principal. Então, aqui nesse momento, um mensageiro. A gente deu um nome diferente porque o arcanjo é mensageiro, o Exu é mensageiro, o xamã é mensageiro, o pajé tem o curandeiro dele, que é mensageiro, né? Então, o que importa é isso, é essa força conectada, muito conectada o tempo inteiro para ajudar a população ou as pessoas que o buscam. Não é todo mundo, né? Mas é. Nós temos o sol aqui. Nossa, fica tão escuro de vez em quando a tela. Isso é engraçado. Dá para vocês verem? Desculpa eu perguntar, porque tá tão escurinho. Aqui são Hélios e Vesta, os nossos pais solares. Tá vendo que bacana? E aqui a criança solar, o Cristo interno de cada um. Bacana, né? Como se tivéssemos realmente que voltar a ser criança. Não dizia Jesus que a gente tem que voltar a ser criança? Foi assim que eu fico quando eu recebi a minha instrução lá da fraternidade de que eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, sabe? Foi bem legal. Aqui a nossa querida Imaculata Concepção. É uma oitava superior da Lei de Regina. Lembra da Lei de Regina que eu falei? Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Onde é que eu pus você, Lei de Regina? Acho que eu já pus ela para cá, aqui. Lei de Regina é uma oitava superior de Nossa Senhora, de Mãe Maria, tá? Só para vocês saberem. E Imaculata Concepção, como a zeladora silenciosa do planeta Terra, também é uma oitava superior dessa aqui. Então você imagina que Nossa Senhora tem como se tivesse várias dela em multidimensões, agindo de diversas formas, agindo para ajudar a humanidade. E vocês podem reparar, existem Nossas Senhoras de todos os tipos nesse planeta Terra. Tem Nossa Senhora do Rosário, de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, do Sorriso, Perpétuo Socorro, Guadalupe, vocês sabem, né? Tem Nossa Senhora para tudo, das dores. É assim, ela se coloca à disposição de toda a humanidade para falar na língua deles. Então ela se veste a caráter em primeira instância para que as pessoas notem o amor de mãe por filhos. É a coisa mais linda. Nunca vi um ser tão divino quanto Nossa Senhora, só Jesus mesmo, né? Mas como mulher, de se doar de tal forma para alertar a humanidade. Para alertar, é tão importante isso, gente. Então, olha, eu sou suspeita, né? Eu gosto muito dela, então eu suspeita. Aqui nós temos Lorde Sirius, aquele do túnel do tempo, lembra? Reconectando o ser humano totalmente já desperto,
que quer fazer sua evolução, que está no caminho da sua evolução, e ele vem fazer como se fosse uma conexão, já não é resgate. Resgate é quando a pessoa está perdida. Aqui não. Aqui ele está inteiro e ele diz: estou à disposição do meu plano divino. E então esse é um dos movimentos mais lindos que eu conheço. Então, minha gente, não percam seu tempo. Já estamos quase na hora de fechar, hein? Espero que vocês tenham gostado dessas explicações, porque são muito importantes no sentido que nós estamos vivendo um novo momento. A gente às vezes precisa de uma dica, né? Eu diria que aqui são dicas da própria Fraternidade Branca Universal dos Planetas, trazendo para vocês tanta informação bacana. E que, graças a Deus, a nossa querida editora Alfabeto está aqui disponibilizando à vontade. Como eu disse já, desconto de 20, 30, 40, até 50%, dependendo dos livros. Não deixem de dar atenção para isso. Aproveitem o momento. São tempos diferentes que nós estamos assim conectados. É um momento muito especial do planeta. Eu sinto que a gente já está agora naquele momento limiar, né, de virada. A virada é agora. Eu não vou nem fazer conta, desde que eu tenho 18 anos, agora eu tenho 61, eu fui preparada durante anos para todos esses momentos, mas eu nunca senti tão verdadeiramente o campo vibracional atuante, vibrante, nos dizendo: acordem, se reconectem, porque o tempo é agora e as coisas estão acontecendo. Então, não percam tempo. Vão direto nos lugares certos. E a Editora Alfabeto é um desses lugares. Eu fui inspirada para ir até eles e eu espero que eu possa ser uma inspiração para levar vocês também para esse momento, tá bom? Que vocês possam ter usufruto, alegria, prosperidade. Prosperidade é bom, a gente gosta, dá para fazer um monte de coisa bacana. Em nenhum momento aquilo que a gente fez no passado determina exatamente tudo de hoje. Se vocês fizerem um pouco mais desse autoconhecimento, vocês vão aprender como limpar um pouco as arestas, liberar e dizer: não, vou para frente e nós temos que andar e evoluir bem. Não é evoluir com sacrifício, com muito sofrimento. Não, essa parte já era, porque era da era de peixes. Agora a gente tem que ser mais conectados. Quando a gente se reconecta, desde o seu Cristo interno até seu superior, a presença divina, a vida anda, gente, a vida anda. Então, conecta com a Editora Alfabeto, que lá tem muita coisa bacana para vocês fazerem isso, tá? Aliás, ele tem um outro livro que chama, acho que Raio Cósmico de Missão, que é uma graça. Vocês também busquem essas coisas que vão fazendo com que o seu interior seja suprido. Nós temos um trabalho lindo também que tem a capa do Ricardo, que é de coninha, super legal. Sou suspeita, né, gente? Vamos lá. Então vai, gente, editoraalfabeto.com.br, promoção. E eu vou estar no Facebook ou no meu site www.fraternidadedosdoze-raios.com.br. 12, tá bom? Numeral. Então, que Deus Pai e Mãe ajude muito vocês, traga muita evolução. E eu vou pedir assim uma inspiração para a gente agora, a gente poder finalizar com chave de ouro, tá? Então vamos ver o que dá para a gente trazer dessa experiência que a gente teve aqui hoje para movimentar as energias e evoluir, porque o mais importante desse planeta é a evolução. Sim, importante. O que eles sugerem todos os dias para a gente não foi diferente agora. Atraquem na Mãe Terra, conectem-se com a Mãe Terra.
porque nada que é muito aéreo e muito volátil consegue materialização se não estiver muito bem aterrado. Não é só ancorar. Ancorar vem do coração, né? A gente ancora pelo coração. Mas aterrar é como se colocasse as nossas raízes ancestrais, espirituais, as nossas histórias pessoais aqui, no plano da Mãe Terra. Quando eu pedi isso, foi uma das coisas que veio para mim. Foi essa história da própria Editora Alfabeto aparecer na minha vida, porque eu ancorei muito bem. E quando você ancora, suas raízes vão buscar raízes similares, porque raiz de uma árvore alimenta outra raiz da sua espécie. E aqui, o que é a nossa espécie? Pessoas de ética, pessoas dignas, pessoas do amor maior. Então, vamos atracar na Mãe Terra como se nós fôssemos árvores. Vai descendo, 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 até o centrão da Terra, conectando com todos os tipos de seres divinos, as nossas relações. As nossas relações são tão importantes e tão nobres e tão cheias de vida. Quando se encontram, elas se reconhecem, elas se unem e abarcam. Aproveitem a generosidade da vida que se apresenta às vezes num evento como esse. Ou é pelo desconto, você nem precisa sair de casa e você vai receber aquilo que você mais precisa no preço que você pode. Isso é atracar na terra. Isso também são as relações, são coisas da força divina se materializando. Porque eu não sei às vezes o que as pessoas pensam, que elas acham que vai encontrar muita coisa só no ar. Não vai não. A gente tem que se realizar na matéria, porque a gente vai sair daqui feliz se a gente tiver alcançado a nossa maestria. Então pensa o quanto é importante esse atracamento, esse aterramento e ao mesmo tempo subir as energias, subindo elas, alimentando os nossos corpos, alimentando as nossas forças, alimentando tudo aquilo que é o mais bonito dentro de nós, mais belo. A seiva da Mãe Terra se mistura com todos os nossos desejos, com todos os nossos esforços dedicatórios à nossa evolução. Aproveitem que tem gente boa oferecendo para vocês uma facilitação. Dá uma respirada, agradece. E acho que eu vou ler uma coisa para vocês que é muito bonita. Ainda dá tempo. Olha, o tempo está rendendo que dá tempo. Eu vou ler para vocês um decreto que está aqui nesse livrinho, ó. Que ali. Aliás, tem decretos nos dois, gente. São muito bonitos. Eu mesma adoro. Não posso falar nada. Tenho loucura pelas nossas histórias que estão aqui. Mas eu vou ler uma coisa que é para a nossa evolução, no geral. Ai, olha que lindo isso aqui. Chama-se o centro do meu universo. O centro do universo de cada um é a chama sagrada. Acredito que haja vida no coração. Nesse contexto, o universo é cada pessoa, lugar, condição ou objeto em nossa vida, consciente ou inconscientemente, no passado ou no presente, através da livre escolha ou obrigações kármicas. Dentro de nossa chama-coração, podemos amar nosso universo livre de todas as energias inferiores e tornar a nós próprios livres, assim como ajudar no progresso de todos os outros pontos de nosso universo. Essa visualização e afirmação é para abrir o canal para o controle de nosso mundo pela força cósmica do amor, que flui através das chamas trinas em nossos corações, em vez de sermos vítimas das circunstâncias em nosso mundo, em nosso universo. Visualizem-se no centro de seu universo, com cada pessoa, lugar, condição ou coisa em uma órbita em volta da chama coração. Alguns mais pertinho,
quero turma da alfabeto pertinho de mim. E todos presentes a uma certa distância. Visualize cada um recebendo um raio de luz desde a chama do seu coração, né? Um raio de luz. E em todos esses casos, o amor é a força maior para que essa energia chegue nas pessoas, lugares, condições ou coisas. Sintam essa atividade de amorosa libertação em cada ponto de seu universo. Gente, que lindo isso, né? É colocar a gente no lugar do nosso centro mesmo. Desde seu centro, a chama coração do amor. Permaneça nesse estado de consciência, fazendo essa afirmação junto vagarosamente. Eu sou o centro do meu universo. Eu sou o centro do meu universo. Eu sou o centro do meu universo. Eu sou a força do amor em todos esses pontos, perto e longe. Eu sou a força do amor em todos esses pontos. Eu sou a força do amor em todos esses pontos. Eu sou a completa maestria do amor sobre toda vibração menor que ela mesma. Eu sou a completa maestria do amor sobre toda vibração menor que ela mesma. Eu sou a completa maestria do amor sobre toda vibração menor que ela mesma. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou eternamente livre. Assim seja, poderoso eu sou. Olha, espero que esse pequeno exercício possa dar a vocês uma ancoragem, que a gente está aterrado, né? Bem gostosa, bem firme, bem própria ao movimento que nós estamos agora, de liberdade e de libertação, trazendo para cada um a unidade daquilo que nós mais desejamos e a manifestação de todas as histórias. Então, do mesmo jeito que a gente pediu para vocês enviarem amor para esses seres, esse raio do amor da chama do seu coração, pensem nas coisas que vocês podem fazer com conhecimento. Vocês podem escolher, vocês podem decidir, vocês podem materializar, tomando decisões importantíssimas. Cliquem naquilo que é o mais importante para vocês, a sua evolução. Depois, claro, se puderem levar com vocês ou promoverem, mais do que levar, se vocês puderem promover ao seu redor, como se fosse uma evolução em cadeia, sabe? Evoluindo todo mundo junto, melhor ainda. Tá bom, gente? Movimentem suas energias, sejam firmes, sejam determinados e determinadas. Atravessem esse tempo com a dignidade, com a ética do 8º raio, com a estabilidade e a segurança do 9º raio, com a iluminação e com a prosperidade paciente do 10º raio, com a alegria e entusiasmo e propósito divino do 11º raio, e concluindo vitoriosamente suas experiências com o 12º raio. Eu desejo de coração que vocês evoluam. Então, passa lá na Editora Alfabeto, não esqueçam da nossa parte, são esses 2 livrinhos que são joias pra gente, movimentando aquilo que pode. Aqui vem as 36 cartas. Aqui, o nosso CDzinho iniciático, que vai dar para vocês uma evolução. Final de semana maravilhoso, que vocês tenham tudo de bom e do melhor. Passa www.editoraalfabeto.com.br, vai lá, procura os nossos livros, não estou falando só dos meus. Dá uma boa busca, porque o desconto não tapa peixe. Agora vocês têm que aproveitar esse momento fantástico que a Editora Alfabeto está proporcionando a vocês, tá bom? Quero deixar vocês um grande, grande beijo, um axé, um arro, um aloha,
de tudo, todas as linhas que vocês quiserem. Namastê, namaskar, para que vocês tenham muita luz, muito amor e muita condição, porque é isso que a editora está oferecendo para vocês, condições de vocês poderem evoluir, trabalhar, estudar e se movimentar, tá bom? www.editoraalfabeto.com.br e para o meu lado, editora não, fraternidade dos 12 raios.com.br, no meu messenger, Dorita Murini. Tá bom, minha galera? Fiquem bem, fiquem firmes, força. Gente, um grande beijo, muito obrigada. Gratidão pelo seu retorno aqui e força, coragem. Nós estamos chegando lá, tá bom? Um beijo enorme, tudo de bom para vocês. Até mais.